Não é segredo para ninguém, palestrino, que o Palmeiras deseja contar com sua cria da academia, que infelizmente joga no Botafogo hoje. Tô falando do volante Danilo. Vou contar para vocês nesse vídeo a estratégia que o Palmeiras está querendo adotar para, quem sabe, dobrar o americano John Textor e convencê-lo a vender o jogador para o Alviverde Imponente neste ano de 2026. Aqui também você vai poder acompanhar: o Palmeiras vai mudar o naming rights da sua arena? Não vai chamar Allianz Parque mais? Vou contar essa para vocês também, que surgiu no final da tarde de ontem, de domingo. E também nesse vídeo nós vamos contar aí qual o planejamento da comissão técnica a respeito do Paulinho e também a explicação do porquê o Vitor Roque não está sendo titular pelo Palmeiras. Vitor Roque entrou no final do jogo contra o São Paulo, não teve aquele brilho todo, mas que jogador que é, hein? Cozinhou, né? Sofreu faltas e ajudou o Palmeiras nessa última vitória maravilhosa que os Trica estão chorando até agora, só que eles estão procurando problemas, né? Que porventura aconteceram no jogo para eles usar como desculpa, mas agora eles não estão achando. Deve ter sido a grama que estava muito verde que fez eles perderem mais um jogo para o Palmeiras. Você que tá chegando por aqui agora, assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, lá no final você se inscreve. E pra galera da casa, já chega sentando o dedo no botão do like, assim você ajuda muito o nosso trabalho. E você que já é da casa, quer ajudar ainda mais o canal? Dá para você virar membro agora. Você já vai ter alguns benefícios exclusivos virando membro e futuramente eu já tenho aí algumas coisas que estou pensando para trazer como benefício para todos aqueles que auxiliarem este canal a crescer cada vez mais. Sou eternamente grato a todos vocês. Então, se você quiser ajudar mais, tá aqui, ó, clica no botãozinho do participe, vire membro do canal Notícias Meu Verdão, assim você ajuda muito o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos lá, palestrino, vamos falar das notícias do Palmeiras e eu quero começar aqui falando do Vitor Roque e do Paulinho. O João Martins veio e comentou o jogo, né, após a vitória do Palmeiras de 1 a 0 sobre o São Paulo e deixou claro sobre a situação física, tanto do atacante Vitor Roque quanto em relação ao retorno do Paulinho, que é o desejo aí do palmeirense, né? A gente pagou uma bala por esse cara e até agora ele não entregou nada. A única coisa que ele entregou foi aquele jogo contra o Botafogo no Mundial ano passado. Pelo que foi pago, eu acredito que foi muito pouco, né, palestrino? Na minha opinião aqui, quero saber muito a sua. Posta aqui nos comentários. Nas palavras aí do João Martins, resumindo pra vocês, o Tigrinho começou as últimas partidas no banco de reservas, todo mundo sabe, e ele entrou apenas por alguns minutos nas etapas complementares de cada partida. Não foi diferente contra o São Paulo. De acordo aí com o João Martins, o camisa 9 ainda sofre com dores devido a um trauma no tornozelo sofrido na semifinal do Campeonato Paulista, justamente contra o próprio São Paulo, e ainda ele não conseguiu se recuperar 100%. Isso prejudicou muito ele, porque se ele tivesse uma sequência depois daquele jogo contra o São Paulo, era bem provável que ele teria aí uma vaguinha na seleção brasileira nesses próximos amistosos que acontecerão durante essa semana. Mas porque ele se machucou, isso foi falado, né, em coletiva de imprensa, até mesmo acredito pelo Ancelotti, por causa disso ele não foi convocado, infelizmente, para o Vitor Roque. De acordo aí ainda com o auxiliar do Palmeiras, a pausa do Brasileirão durante essa data FIFA vai ajudar muito a recuperação do Vitor Roque e minimizar aí de vez os problemas sofridos devido aí uma pegada mais forte no jogo contra o São Paulo ainda pelo Campeonato Paulista. Na coletiva também, o próprio João Martins foi perguntado sobre o Paulinho, que não joga desde o ano passado e segue aí se recuperando de uma cirurgia na canela. E é muita balada, hein, Paulinho? É muita balada, hein, amigão? Isso daí, olha, cada vez mais você vai ser cobrado para voltar no Palmeiras. Você tem potencial, você é um baita de um jogador, só que a torcida tá observando tudo, né, gente? Tá observando tudo. É um conselho de amigo. Tenho quase certeza que isso não vai chegar para você, mas eu vou falar aqui, tá? Se eu tivesse na sua pele, eu dava uma segurada nas farras, nas festas por aí e focava cada vez mais no treinamento, até para reduzir as cobranças que podem vir no futuro para você. Isso aqui é um conselho que eu te dou. Eu agiria dessa forma. Ficaria resguardado, manteria a minha imagem ali segura, treinando, focado, recuperando fisicamente. Negócio de ficar aparecendo aí em festa, enquanto você receber um puta de um contrato e o Palmeiras teve que desembolsar uma grana absurda por você, isso vai aumentar a pressão pra cima de tu, cara. Então fica aqui uma dica de amigo. Bom, de acordo aí com o João Martins, o camisa 10
Ele está em fase, Palestrino, final de recondicionamento físico, mas ainda não tem uma data certa para regressar de vez aos gramados. Aspas aqui para o João Martins. Paulinho está muito bem, temos controlado muito bem, ele está evoluindo. Já faz 40%, 50% a carga de um jogo, mas não vamos colocar prazos, ressaltou o auxiliar do Palmeiras. E ele continuou: sabemos o que temos que fazer, são mais 10 dias de evolução e Deus queira que daqui a mais ou menos 2 a 3 semanas comece a trabalhar com o grupo para depois ser utilizado, finalizou o João Martins em entrevista coletiva. Certamente o Palmeiras com o Vitor Roque 100% e o Paulinho 100%, olha, o time do Palmeiras vira uma máquina ainda maior do que já está sendo. O torcedor do Palmeiras está ansioso para o retorno do Paulinho e também para 100% da recuperação do Vitor Roque. Isso deve acontecer. Acredito aí que metade de abril a gente vai ter muitas novidades sobre esses dois em relação ao desempenho deles dentro de campo, tá bom? Vamos seguir aqui porque tem mudança, quem sabe, né? Quem sabe terá mudanças nos name rights do hoje chamado Allianz Parque. Movimentando os bastidores, Palestrino, o Palmeiras mantém conversas avançadas com o Nubank para substituir o Allianz Seguros como name rights de sua arena. A informação, dando aqui os devidos créditos, foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Lauro Jardim, lá do jornal O Globo. Segundo a apuração do jornalista, o acordo seria de cerca de 10 milhões de dólares por ano, aproximadamente aí 53 milhões de reais, e teria validade até 2044. É tempo pra caramba caso o Palmeiras feche esse contrato. Pela cotação atual, o contrato alcançaria um montante total próximo de 951 milhões ao longo de toda a sua duração. Caso o acordo com o Nubank avance, o Palmeiras vai ter que encerrar o contrato com a Allianz Seguros 18 anos antes do previsto. A decisão do Palmeiras pode marcar aí uma mudança, quem sabe, histórica na administração dos name rights de sua arena. A gente sabe que esse negócio de contrato precisa ser tomado todos os cuidados necessários, porque o Palmeiras já sofre ação judicial lá no caso da Samsung, lá atrás no passado. O Palmeiras foi lá e rescindiu o contrato com os caras, assinou novamente com a Fiat e hoje ainda está brigando judicialmente a respeito disso. O Palmeiras tem que ter cautela. Pode ser que o contrato oferecido pelo Nubank seja muito mais interessante do que o contrato da Allianz Seguros e pagar, lógico, se o Palmeiras quiser rescindir, pagar centavo por centavo da multa e avaliar se essa multa é viável pagar agora, né? Se é negócio fazer isso. Pagar essa multa para o Allianz, rescindir o seu contrato sem nenhum tipo de problema que cause transtornos futuros e assim, quem sabe, assinar com a Nubank para escrever aí os naming rights dessa arena maravilhosa do Palmeiras. Uma novidade legal aí, vamos acompanhar toda essa história para ver o que acontece. É um bom dinheiro, tá, gente? 53 milhões de reais por ano só de name rights. Vamos ver como é que fica essa história. A gente promete cobrir toda essa história, caso apareça novidades, todos os dias às 9 da manhã, que é quando a gente solta vídeo aqui no canal. E agora, Palestrino, vamos falar da notícia que tá fazendo o torcedor do Palmeiras sonhar novamente. Está jogando um bolão, recentemente convocado para a seleção, já até se apresentou, inclusive, já tem foto dele lá com os companheiros da seleção brasileira. É um menino que eu torço muito para dar certo, joga muita bola, é merecedor. Pensando, né, em reforços ainda para este ano, tanto para agora, nesta janela de estaduais que a gente ainda tem, né, movimentos nacionais, quanto no meio do ano, o Palmeiras pensa em reforçar, obviamente, a sua equipe ainda mais para essa sequência da temporada. O Verdão voltou a demonstrar o interesse no volante Danilo, como falei para vocês no vídeo deste último domingo. Ele que foi revelado pelas categorias de base do Verdão e atualmente está vestindo a camisa do Botafogo. Para mim, repito, tá aqui, ó. Tá? Ele só tá vestindo a camisa do Botafogo por vacilo do Palmeiras. Se o Palmeiras apresentasse a mesma proposta que o John Textor fez ao Nottingham Forest na época, o Danilo tinha optado por voltar para o Palmeiras. O Palmeiras não quis, vai saber o porquê.
hoje ele veste a camisa do Botafogo. E se o Nottingham Forest soubesse que o John Textor ia dar um chapéu neles em relação a pagamentos, muito provavelmente também ia preferir negociar com o Palmeiras, que paga suas contas em dia, né? Tem tudo isso. O Danilo só tá jogando no Botafogo por culpa do Palmeiras, tá, gente? Pra mim, ninguém tira isso da cabeça. Enfim, deixando isso claro, fechando esse parênteses, a informação, primeiramente, de que o Palmeiras retornou com esse desejo foi divulgada pelo portal Nosso Palestra, conforme nós falamos ontem. Segundo o portal, né, a diretoria do Palmeiras não descarta envolver um atleta do elenco do Palmeiras, um atleta importante, inclusive, deixando isso bem claro, além de pagar uma compensação financeira em uma eventual negociação com o Botafogo. A pergunta que fica é: qual é o atleta importante que o Palmeiras envolveria para convencer o John Textor a ceder o jogador Danilo para cá? O jogador ele tem que ser de fato muito importante, cara, porque o Danilo tá na seleção. Se o John Textor segura o atleta, pelo menos na minha opinião, no meio do ano você pode ter certeza que chega a proposta grande da Europa pro Botafogo, hein? Por isso que eu acho que essa negociação ela é muito complexa. E aí eu faço a pergunta: que jogador importante é esse que faria o John Textor ceder o Danilo pro Palmeiras? Fica aí a pergunta. Quem vocês cederiam? Posta aqui nos comentários. O Danilo dispensa comentários, né? Aquele jogador que tem muito bom equilíbrio para resistir contato com jogadores adversários, é um baita marcador, é um jogador que corre muito em todos os setores do campo, cara. Se tu procurar aí algum mapa de calor, o próprio SofaScore eu indico para vocês, dá uma olhada no mapa de calor do Danilo. Ele tá presente em todos os lugares, velho. No ataque, na ponta direita, na ponta esquerda, na defesa pelo lado esquerdo, na defesa pelo lado direito e também ali fazendo o setor de meio de campo. É aquele jogador que ele ajuda no sistema do ataque, ele ajuda na defesa, ele ajuda a recompor muito bem. É aquele jogador famoso box to box, aquele jogador muito versátil. Quando você precisa que ele marque, é um bom marcador. Quando você precisa que ele ataque, ele é um bom finalizador. Vide que ele deixou o gol dele contra o Palmeiras, tabelando, chegando dentro da área, tirando do zagueiro, né? Aí teve um bate-rebate ali, ele chuta dentro do gol e aí faz o gol do Botafogo, o gol de honra dentro do Allianz Parque. Então é um baita jogador, velho. Baita, sabe, feeling do Ancelotti de levar o Danilo, tá jogando muita bola, é o principal jogador hoje do Botafogo. Por isso que essa história é muito complicada de se desenrolar, né? Só que tem um outro lado que pode ajudar a gente. Como que eu posso dizer pra vocês? Foi um problema gigantesco pro Botafogo não ter passado das preliminares da Libertadores. Isso cortou, ó, verba dos caras. Eles ainda estão devendo o Almada, não pagaram. O Botafogo tá devendo direito de imagem para vários jogadores, inclusive eu acredito que o próprio Danilo já tá aí com direito de imagem atrasado. Então isso pode facilitar. E a Leila e a diretoria do Palmeiras, né, a cúpula ali alviverde, deve estar enxergando isso como uma oportunidade e dando mais uma cutucada no John Textor, mesmo ele dizendo que não quer vender. Né, o Palmeiras está tentando novamente para quem sabe, né? Falou, ó, seguinte, resolveu o seu problema financeiro aí, pelo menos te dá uma ajuda e aí você cede o Danilo para cá e se vacilar a gente ainda cede um jogador bom aqui do nosso elenco para vocês. A grande pergunta é qual jogador desse seria? Talvez, chuto, ouso chutar agora, o Lucas Evangelista, que jogou muito bem ano passado e tá jogando bem pelo Palmeiras quando entra, hein? Seria um desgaste para mim ceder o Lucas Evangelista. Só que pelo Danilo, eu acho que todo mundo faria essa troca, né? Tem que ver se o John Textor aceitaria, mas o Lucas Evangelista eu tô chutando, pode ser qualquer outro jogador. Os números do Danilo esse ano falando de gols e assistência e jogos, né? Tem 13 jogos na temporada, 6 gols. Cara, pra um volante é gol pra caramba. E 2 assistências. É um jogador espetacular. Tem muita visão de jogo, tá presente em todos os setores. É aquele jogador raçudo que seria demais contar com ele no Palmeiras. Seria uma excelente contratação do Verdão. E ficou claro no último jogo contra o Botafogo dentro do Allianz Parque que é desejo do próprio Danilo voltar. Só que ele não pode manifestar isso com toda clareza porque ele tem contrato com o Botafogo. Vamos ver o que acontece. Planejamento do Palmeiras é oferecer uma grana pro Botafogo e ainda um jogador importante do elenco para tentar convencer o John Textor. Você acha que isso vai dar certo? Posta aqui nos comentários. Eu acho uma negociação muito complexa. Dá pro Palmeiras ainda contar com esse jogador agora. Porém, a janela, né, aberta, liberada pela CBF aqui para transações nacionais, vai até o final desta semana. Então o prazo está muito apertado. Eu acredito que se o Palmeiras fizer isso, é só na metade do ano. Porém,
muito complicada, né, gente? Muito complicada essa negociação aí. Eu não sei se o John Textor vai ceder aos desejos da diretoria do Palmeiras e também da torcida. Seria um baita atleta que a gente poderia contar novamente no Verdão, né? É um sonho. Vamos sonhar. Sonhar não paga pedágio, sonhar não paga imposto, sonhar não paga nada. Sonhar é livre. Vamos continuar sonhando, quem sabe isso dá certo. Quero saber muito a sua opinião sobre esse assunto. Escreve aqui nos comentários, tá bom? E assim eu vou terminando essa edição de segunda-feira do nosso canal Notícias Meu Verdão, agradecendo todos vocês aí pela audiência no vídeo, pelo like da galera da casa, e você que é novo, caiu de paraquedas, você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, você ajuda muito o nosso trabalho por aqui, beleza? Vou indo nessa, que o Papai do Céu abençoe demais essa segunda-feira de vocês, eu volto no próximo vídeo e avante palestra!